Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, é a tia Amanda. E hoje nós teremos aula de matemática. Eu irei terminar de falar com vocês sobre as operações com frações. Vamos lá? Multiplicação de frações. Vamos observar a imagem. Nós temos 1/4 e a outra imagem é 1/4 mais 1/4 mais 1/4, que será igual a 3/4. Fazendo a multiplicação, temos 3 vezes 1/4. 3 vezes 1 é igual a 3, então nós obtemos 3/4. Não podemos esquecer que 3 é igual a 3 sobre 1, portanto, 3 sobre 1 vezes 1/4 é igual a 3 vezes 1, 3. 1 vezes 4, 4. 3/4. Então, para multiplicar um inteiro por uma fração, multiplica-se o inteiro pelo numerador e conserva-se o mesmo denominador. Vamos observar este outro exemplo. 2 inteiros vezes 2 terços. Eu tenho que fazer numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 3, 3. Eu obtive, então, a fração 4 terços, que é uma fração imprópria. E eu irei passar para uma fração mista. É só dividir o meu numerador pelo meu denominador. Terei a fração mista, 1 inteiro e 1 terço. Vamos ver outro exemplo agora. 4 vezes 5 sextos. Vamos fazer numerador vezes numerador. 4 vezes 5, 20. E denominador vezes denominador. 1 vezes 6, 6. O resultado será 20 sextos. Agora, eu irei passar a minha fração imprópria para a fração mista. Lembrando que, para passar a minha fração imprópria para a fração mista, é só eu dividir o meu numerador pelo meu denominador. Teremos, então, a fração mista 3, 2 sextos. Só que eu posso simplificar essa fração, não é mesmo? Então, eu irei simplificar essa fração por 2. Eu irei ficar com 3 inteiros e 1 terço. Agora vamos ver multiplicação de fração por fração. Observe esses exemplos. 1/2 vezes 2/4. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Ficará 2/8. Eu posso simplificar essa fração, não é mesmo, turma? Então, eu irei ficar com 1/4. Vamos ver outro exemplo. 4 terços vezes 2/5. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 5, 15. 8 quinzeavos. Vamos ver outro exemplo, turma. 1/2 vezes 1 terço. Eu terei 1 sexto. Então, para multiplicar uma fração por uma outra fração, basta multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Agora vamos ver o inverso de uma fração. A fração inversa de uma fração diferente de zero é aquela que obtemos quando trocamos a posição do numerador com a do denominador. Vamos ver o exemplo. O inverso de 3/4 é 4 terços. O inverso de 4 é 1/4. O inverso de 1/7 é 7. O produto de um número por seu inverso é 1. Agora vamos ver divisão de frações. Vamos observar este problema. Ana trabalha na produção de embalagens de presente. Ela utiliza fitas para fazer enfeites que são colocados nas embalagens. Ela tem 15/4 metros de fita vermelha. Quantos embrulhos Ana conseguirá enfeitar se ela utilizar 1/4 metro de fita em cada embrulho? Podemos observar a representação da fita sendo dividida. Ana conseguirá fazer 15 enfeites, pois 15/4 metros divididos por 1/4 metro é igual a 15. Vamos observar a divisão. A divisão de 15/4 por 1/4 dá o mesmo resultado que a multiplicação de 15/4 por o inverso de 1/4. Assim, ó. 15/4 divididos por 1/4 é igual a 15/4 vezes 4 sobre 1, que é igual a 15. 4 sobre 1 é o inverso de 1/4.
Lembrando, turma, que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Para dividir duas frações, multiplica-se uma pelo inverso da outra. Vamos ver o exemplo. 2/5 divididos por 8/7 é igual a 2/5 vezes 7/8. Agora é só fazer a multiplicação, numerador por numerador, denominador por denominador. 2 vezes 7, 14, 5 vezes 8, 40. Essa fração eu consigo simplificá-la por 2, porque eu consigo dividir o numerador e o denominador pelo mesmo divisor. 14 dividido por 2, 7. 40 dividido por 2, 20. Para dividir uma fração por um número natural, multiplica-se a fração pelo inverso do número natural. Vamos ver o exemplo agora. 1/2 dividido por 2 é igual a 1/2 vezes 1/2, que será igual a 1/4. Note que 2 é igual a 2 sobre 1, e o inverso de 2 sobre 1 é 1/2. Vamos ver agora expressões com frações. Uma expressão com frações é calculada do mesmo modo que as expressões com números naturais. Multiplicação e divisão devem ser efetuados primeiro, obedecendo à ordem em que aparecem. Adição e subtração são efetuadas em seguida, também obedecendo à ordem em que aparecem. Vamos ver um exemplo, então. 3/5 mais 2/5 vezes 1/3. Então, vamos lá. Ficará igual a 3/5 mais... Eu tenho que resolver a multiplicação primeiro, lembram? 2 vezes 1, 2. 5 vezes 3, 15. Então, 3/5 mais 2/15. Agora, eu terei que fazer a adição entre as minhas duas frações. 3/5 mais 2/15. Só que elas duas têm o denominador diferente. Então, terei que fazer o MMC entre 5 e 15 para achar o denominador comum. O MMC entre 5 e 15 é 15. Agora eu tenho que achar as duas frações equivalentes. No caso, eu divido o MMC pelos meus denominadores e multiplico pelo numerador. Eu irei obter as frações 9/15 mais 2/15. Agora que eu já tenho as duas frações equivalentes, é só eu efetuar a adição. 9 mais 2, 11. Repito o meu denominador comum, 11/15. Agora é hora de deixar a preguiça de lado e fazer os exercícios da página 156 a 166. Qualquer dúvida, estou lá no Classroom, no WhatsApp, no YouTube ou no Zoom. Um grande beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima aula, turma. Tchau, tchau!